questão que fala sobre o planejamento da auditoria interna, abordado na NBCTI 01, concurso da Secretaria de Fazenda da Bahia. Vamos ler a NBCTI 01, o item 12.2.1. O planejamento deve considerar os fatores relevantes na execução dos trabalhos, especialmente os seguintes. Aqui está falando sobre a fase do planejamento da auditoria interna. Antes de começar o trabalho, é feito todo um planejamento. E o que tem que ser levado em consideração nesse planejamento? Letra A. O conhecimento detalhado da política e dos instrumentos de gestão de riscos da entidade, ok. O conhecimento detalhado das atividades operacionais e dos sistemas contábeis de controles internos e seu grau de confiabilidade da entidade. Tem que levar em consideração também o planejamento, a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos de auditoria interna a serem aplicados, alinhados com a política de gestão de riscos da entidade. Levar em consideração também a existência de entidades associadas, filiais e partes relacionadas que estejam no âmbito dos trabalhos da auditoria interna. Levar em consideração o uso do trabalho de especialistas. Muitas vezes o trabalho de auditoria requer análises especializadas, por exemplo, pode precisar do laudo de um engenheiro, de um arquiteto, e por conta disso o auditor pode sim contratar especialistas. Tem que levar em consideração também os riscos de auditoria, quer pelo volume ou pela complexidade das transações e operações. Então, esses riscos de auditoria eles têm que ser mapeados no momento do planejamento. E também levar em consideração o conhecimento do resultado e das providências tomadas em relação a trabalhos anteriores, semelhantes ou relacionados. Então, o auditor, a equipe de auditoria que está fazendo o trabalho atual, ela tem que saber, tem que conhecer o trabalho realizado por auditorias anteriores, quais foram as recomendações, né, que os auditores anteriores deram e se a empresa auditada, se ela tomou as devidas providências. Então, tudo isso tem que ser considerado na hora de fazer o planejamento do trabalho da auditoria interna, antes de iniciar o trabalho em campo. Então, vamos ver aqui. O planejamento da auditoria interna é essencial para a boa realização dos trabalhos relativos a ela. Ok. De acordo com a NBCTI 01, esse planejamento, letra A, deve ser documentado apenas nos seus aspectos estritamente essenciais e os programas de trabalho preparados informalmente, sem quaisquer detalhamentos ou pormenorizações. Não, nada a ver. O trabalho de auditoria, ele é um trabalho formal, ele é um trabalho que tem que estar documentado, não tem nada de informal no trabalho de auditoria. Letra B, não deve ser realizado planejamento. Meu Deus, não deve ser realizado, ou deve ser sumariamente interrompido quando o resultado de análises preliminares seguras projetarem a possível ocorrência de prejuízo financeiro nos 3 exercícios subsequentes. Não, nada a ver. Letra C. Deve considerar os fatores relevantes na execução dos trabalhos, tais como o uso de trabalho de especialistas, ok, e o conhecimento do resultado e das providências tomadas em relação a trabalhos anteriores ou semelhantes ou relacionados. É exatamente o que está nas letras E e nas letras G do item que nós acabamos de ler. Então, a letra C é o gabarito da questão. Letra D. Deve ser feito obrigatoriamente por auditores diversos daqueles a quem cabe a execução do referido trabalho para evitar que essa execução seja influenciada pelas diretrizes do planejamento? Não, nada disso. Não está escrito na norma, não é prática esse procedimento, que o planejamento tem que ser feito por um grupo de auditores e a execução ser feita por um outro grupo de auditores da empresa de auditoria. Nada a ver. Letra E. Não pode demandar mais de 10% do tempo estimado para a realização desses trabalhos. Não, o tempo dedicado ao planejamento, em hipótese alguma, está na norma. Se esse tempo é de 5, de 10, de 20% do trabalho, do tempo do trabalho total, a norma não especifica esse percentual. Então, o gabarito é a letra C, que traz em sua literalidade
as letras E e G do item 12.2.1.2 da norma que nós acabamos de ler.